Sejam todos bem-vindos a esse super podcast. Esse é um podcast da plataforma Meu Médico Especialista. É uma plataforma onde nós vamos apresentar aqui médicos especialistas, onde eles vão contar um pouco da sua história, da sua trajetória, a importância de ser um especialista, o caminho para se chegar até a especialidade, né? E hoje essa especialidade ela é muito reconhecida através do RQE, que é esse número que o médico especialista, depois ele registra o título dele, de especialista no CRM, e ele tem esse título aí. E é muito importante, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, vocês terem a certeza que você está sendo consultado ou atendido por um médico especialista. Legal? E hoje eu estou muito feliz que eu estou recebendo um convidado especial aqui, o Dr. Eduardo Caetano Abujamra. Fala aí, doutor, para eu não errar o sobrenome. Abujamra. Então vamos lá, doutor Eduardo Caetano Abujamra. Aí sim. Agora eu vou falar um pouquinho do seu currículo, doutor. Tá? É um mini currículo, tá, pessoal? Que a gente faz digamos, um resumo aqui, né? Que o doutor tem um currículo maravilhoso. A gente só fez um breve resumo, tá, doutor? Sim. Então, o doutor é formado na Universidade de Medicina de Ribeirão Preto, de 2009 a 2015. Residência de clínica, né? Também na Unesp de Botucatu. Exatamente. Certo? Residência de cardiologia na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, aqui a FAMERP. Perfeito. Certo? E fez um fellow também, né, em arritmia clínica, também aqui na FAMERP. FAMERP, exatamente. É isso aí? É exatamente. A princípio é isso aí. A princípio, né, nessa pequena trajetória aí, né, é isso por enquanto. Doutor, fala para mim, já quanto tempo já que você se formou já? Que você terminou a faculdade de medicina? Bom, eu, na verdade, então, comecei a faculdade em 2009, né? Fui até 2015. Eu sou da turma de metade do ano, né? A instituição que eu estudei era semestral, as turmas. E aí eu acabei me formando, então, na metade de 2015, né? Estudei durante ali 6 meses, né? Para a prova de residência. E aí depois adentrei na residência de clínica médica, né? Então, hoje, de 2015 para cá, eu já estou completando aí mais de 6 anos aí, né? Então, dessa caminhada como médico, né? E agora, desde 2020, no começo, né, da pandemia, eu me formei como cardiologista, né? Fiz aí uma pós-graduação lá dentro da própria FAMERP, em arritmia clínica, né? Legal. Que é 1 ano de especialização. E já faz 2 anos que eu estou atuando como preceptor da residência de clínica médica. Legal. Ali na FAMERP, né? Eu sou até o mais jovem de todos que estão lá, né? E está sendo uma honra muito grande. Que legal, não doutor. só de estar aqui com vocês, né? Mas de estar conseguindo compartilhar um pouco de conhecimento com os novos médicos residentes. Sim, até porque isso é muito importante, né? Os médicos estão chegando lá, você já passou por tudo isso, né? Exato. Já trilhou um caminho aí que eles estão começando agora, né? E não vai parar, né, doutor? Se Deus quiser, não. Se Deus me permitir, me der força para continuar, vamos até onde for. O estudo é fundamental na carreira de um médico, né? Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. A gente entende, né, que a medicina ela é uma profissão onde você depende de uma atualização constante. E o que é o mais interessante disso tudo é que com o advento da internet e da facilidade de acesso à informação, a quantidade de artigos científicos, a quantidade de jornais médicos, a quantidade de congressos online, enfim, aumentou de maneira exponencial. E aí, por conta disso, isso chega a ser até um problema em alguns casos, porque antigamente você recebia, né? Eu me lembro, eu tenho 2 tios, irmãos do meu pai, que são médicos também, e eles recebiam em casa um jornal com os últimos estudos traduzidos de 2, 3 anos antes. Quer dizer, quando chegava aquela informação, já estava desatualizado. Hoje você tem na íntegra, né? Então, por exemplo, nós temos o Congresso americano, europeu, brasileiro. Automaticamente a aula acabou, não tem tempo nem de respirar. No WhatsApp, alguém já mandou o PDF do estudo e você já está ali com o material que foi acabado de falar na Europa, nos Estados Unidos. Então, a questão de você tem que se manter atualizado, né? Porque a medicina, ela anda a passos largos, né? E cada vez mais a quantidade de medicações, a quantidade, então, de terapias que são
e que são descobertas, né? Então a gente não tem como, digamos assim, ficar engessado, né? Se transformar num dinossauro, né? Como a gente falava, né? A gente tem que estar o tempo todo se atualizando, né? E aí, né? A gente, pelo esse pouco conhecimento que a gente já adquiriu por já ter feito essa trajetória, né? A gente acaba passando todas essas informações para os residentes que estão chegando, né? E às vezes é interessante porque a gente já passou por aquilo. E por já ter passado por aquilo, a gente consegue talvez até orientar como proceder frente àquele caso específico, frente àquela família específica, frente, às vezes, àquela característica clínica específica. Então, eu acredito que isso é o cerne, é o fundamental ali dessa parte da docência, né? De você, digamos assim, inspirar outras almas, né, a se tornarem médicos melhores, né? Não tenho dúvida disso. Doutor, tem uma pergunta aqui que ela é fundamental para a gente aqui nesse episódio, que é o seguinte. Quando você decidiu ser médico e por quê? Essa é uma pergunta bem importante e muito interessante também, porque assim, os meus pais não são médicos, tá? Meu pai é advogado, minha mãe é dentista. Eu tenho 2 tios, como eu acabei de comentar, que são médicos. Eram muito próximos de casa, né? Então eu tinha realmente um contato muito grande com eles. Só que na época, assim, principalmente na época da escola, do colegial, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Só para você ter uma ideia, eu prestei psicologia, prestei odontologia, cheguei a me matricular, mas eu percebia que tinha alguma coisa dentro de mim que não estava fechando, não preenchia aquele critério. Me lembro até de fazer teste vocacional para ver, e aí até que teve um dia que eu conversando, né, com, enfim, alguns conhecidos, e eu tive uma epifania. Eu falei, não, é medicina. Mas talvez pelo medo, né, naquela época, e até hoje, né, pela dificuldade de entrar numa faculdade, de talvez se achar capaz ou não de conseguir adentrar, talvez a gente vá meio que sabotando a gente mesmo e criando talvez situações que vão desviando essa atenção. E aí eu descobri que era medicina e falei, não, vou fazer medicina mesmo. Legal. Me lembro que na época eu precisei fazer o cursinho, fiz cursinho, não tenho vergonha nenhuma de falar, foi super necessário, fiz 2 anos de cursinho e consegui adentrar na faculdade de medicina na UNAERP, que por sinal, uma colega minha esteve recentemente no podcast, a doutora Thaís. Passou com a doutora Thaís Fini. A doutora Thaís Fini, ela formou comigo, nós somos da mesma turma de internato e nós somos, por sinal, nós somos amigos até hoje. E ela é preceptora lá da ginecologia ou da cardiologia. Às vezes ela me liga para falar, tem um paciente que eu preciso de um risco cirúrgico, cardiológico, porque a paciente está assim, ela me liga, a gente tenta resolver em conjunto, vira e mexe, eu trombo com ela dentro do hospital. E foi uma coisa muito interessante também nesse aspecto, porque quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que gera um pouco de angústia para a gente, né, é quando você entra numa faculdade particular, é a questão financeira. Sim. A gente sabe que é muito caro hoje ser médico, né? Ainda mais trabalhando, assim, né? Dependendo da instituição, né? A gente está falando na casa de 5, 10, 8 mil reais. E aí... Só a mensalidade, Só a né? mensalidade, fora todo o resto. E aí, nesse caso, né? Quando eu entrei na faculdade, me gerou uma angústia muito grande, né? Porque, assim, a gente, quando tá nessa situação, a gente não quer criar esse empecilho para os pais, né? A gente se sente, às vezes, um peso nesse sentido, né? E aí foi aonde isso, na verdade, funcionou como um motor, na verdade, exatamente para ser um combustível para eu me empenhar cada vez mais e estudar para conseguir trilhar essa trajetória até o final do diploma, né? Hoje em dia, claro, existe o FIES, existe uma série de outras formas que você tem, né, para conseguir estudar nessas faculdades particulares. E aí a gente sempre fica com aquele receio, né? Eu me lembro até que a doutora Thaís fez um comentário aqui sobre essa questão da faculdade particular, será que era bom, não era? Mas é uma coisa que eu, ao longo desses poucos anos, né? Pelo amor de Deus, eu não tenho tanta experiência ainda, mas estou trilhando esse caminho. Quem faz, enfim, quem faz a faculdade, a profissão, é o aluno, é o profissional. Depende da sua vontade de ser, né? Uma pessoa que traga benefício para o próximo, faça o bem ao próximo, né? Extrair o melhor daquilo, né? Extrair o melhor daquilo. O meu pai, ele tem uma frase que eu uso ela assim quando às vezes eu tô... Às vezes você tá numa situação que você tá ali meio, né, na dúvida, fica um pouco desconfortável com algumas situações, que é assim, faça o bem para quem precisa, né?
E realmente isso é fundamental. E talvez isso seja o maior combustível do médico, de uma maneira geral. Independentemente de ser cardiologista, acho que qualquer médico em geral. É você fazer o bem pro próximo e saber que a pessoa tá um pouco melhor por você estar ali. Legal. Isso Fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Para você dar sentido. Dar sentido. Eu acho que isso que é o que faz a diferença. Doutor, e como é que foi dentro da faculdade, né? Quando que você decidiu fazer a cardiologia? Ou, primeiro, você, com aqui tá para ser cardiologista, passou pela clínica médica. Sim. Tem que passar pela clínica... Pergunta. Tem que passar pela clínica médica. Sim. Né? Mas você, primeiro, decidiu fazer clínica médica porque você sabia que você ia fazer cardiologia. Conta um pouco dessa jornada aí. Foi assim. Me lembro que na verdade, assim, a faculdade de medicina ela é dividida em 3 etapas. Uma etapa básica, que são 2 anos, na qual você fica empenhado em estudar partes da histologia de tecidos microscópicos, partes anatômicas e conceitos básicos. O segundo grupo, a segunda fase, é onde você tem mais o raciocínio das especialidades, onde você começa a estudar especialidades pormenorizadas, né, individuais. E na última fase, que é a fase do internato, onde você realmente está de frente com o paciente, lógico que com uma supervisão, você já começa a fazer ambulatórios, centro cirúrgico, enfermarias. E foi mais ou menos aí que eu já percebi uma coisa. Eu não tinha aptidão para a parte de ginecologia, pediatria, a parte cirúrgica. Eu era um cara que eu sempre gostei muito de ouvir, sempre gostei muito de raciocinar, sempre gostei muito de conversar. E aí eu, nesse primeiro momento, dando esse passo, eu pensei, não, eu vou fazer clínica médica, onde eu vou ter uma área e vou observar outras especialidades, vou atuar em todas elas e a partir daí eu vou escolher. Quando eu entrei na clínica médica, eu tive algumas pessoas que foram importantes nessa decisão. Primeiro foi um colega que foi do meu trio, que foi o Dr. Rafael Melo. Ele era mais velho que eu, ele me ajudou muito e ele queria cardiologia com todas as forças. E ele só falava de cardiologia todos os dias. Então você acaba meio que se acostumando com aquilo. Eu me lembro de outros 2 professores, Dr. João, Dr. Renato também, que foram pessoas fundamentais, onde nas enfermarias a gente conseguiu fazer ali, melhorar os pacientes, eles explicando a fisiopatologia na beira do leito, mostrando aquela semiologia, né? Aquele exame, o toque do paciente, a ausculta. Isso foi encantador de você escutar, entender o que estava acontecendo, né? E, obviamente, depois também conversando com o cardiologista da família, né? Que era o Dr. Lázaro, que conversando com ele, exatamente pensando depois numa perspectiva de futuro, né? E aí ele me abriu muitas opções, né? Porque a cardiologia, ela é muito versátil. Ela é uma especialidade que você pode atuar em vários campos, não é engessada, né? E aí, nesse momento, a partir dessas pessoas e, obviamente, gostando dessa característica do exame físico, né? Daquela questão de uma linha de pensamento, porque a cardiologia tem isso. Ela é uma especialidade extremamente protocolada, existe diretriz, protocolos que a gente segue, o que facilita o atendimento, mas faz sentido algumas coisas. Claro, nem sempre, nem nunca na medicina, mas muita coisa faz sentido. Então, você tem uma doença que é um fator de risco para uma outra coisa, essa outra coisa leva a outra coisa que leva àquela outra coisa. Então, por conta dessa sequência, faz sentido. E aí, por fazer sentido, isso te motiva, né? Você entende e talvez por isso me encantou. E eu falei, não, eu vou fazer cardiologia. E falo e repito hoje. Se eu pudesse fazer medicina de novo, faria cardiologia de novo. Que legal. Não escolheria outra especialidade. Doutor, tem algum fato assim na residência que você se recorda, assim, que foi marcante? Tipo assim, algum momento que você entrou como residente, tá? Que, não agora como preceptor, mas como residente, que houve uma situação que você falou, cara, putz, isso aqui é o que eu queria mesmo, um paciente que você salvou, né? Que você foi importante, digamos assim, nesse caso, que você se recorda até hoje, que marcou a tua vida? Por sinal, o paciente se chama Eduardo também. É engraçado. Era um garoto de 18 anos de idade, ele tinha uma doença congênita, uma doença cardíaca. Eu me lembro que na época eu estava passando no estágio de cirurgia cardíaca, né? No estágio de UTI. E eu me lembro que ele era um garoto e que ele tinha uma válvula metálica.
E essa válvula metálica, eu lembro que eu estava acompanhando ele, e aí eu me lembro que durante a passagem de plantão ele piorou subitamente, nós fomos examinar, nós constatamos ali uma alteração na ausculta cardíaca, suspeitamos de uma patologia. Me lembro de ter conversado com a mãe em prantos ali comigo, porque eu falei que talvez ele ia ter que entrar no centro cirúrgico. Ele foi, fez um cateterismo, acabou fazendo, melhorou, recebeu alta. Me lembro de ter tirado uma foto dele no meu estágio, quando terminou, ele em pé, depois de meses, semanas, deitado numa maca. E engraçado que anos depois, eu encontrei com ele num ambulatório de um retorno. A mãe dele lembrou de mim, ela levantou, ela me agradeceu e chorou. Que legal. Eu me lembro, aquilo foi muito marcante. Quer dizer, naquele momento a gente fez a diferença. São essas coisas que vale a pena, né? É exatamente isso que é o cerne do que a gente tem dentro da medicina. Então, o que a gente geralmente procura no nossa profissão é diferente. Existe uma diferença entre emprego e trabalho. Tem um pensador, né, que é o Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, é um filósofo, e ele fala que existem duas coisas. Existe o trabalho e o emprego. O trabalho é fonte de renda, o emprego é fonte de vida. Então, geralmente, a gente tem que tentar encontrar o trabalho no emprego, né? Para onde a gente ter, além, obviamente, da recompensa, né, financeira, né? Que, obviamente, a gente também não pode ser hipócrita, é importante, né? Mas ter essa gratificação, sabe? De você se sentir útil. Com certeza. Se sentir fazendo a diferença na vida de alguém. Não tem coisa mais bonita do que você receber um elogio, não tem coisa mais gratificante do que você receber um abraço de um paciente. Nossa, tem tantas histórias. Hoje eu faço um ambulatório e faço um ambulatório de pós-internação, onde muitas vezes os pacientes estavam internados e retornam, né? E às vezes tem cada situação de pacientes, às vezes, que se emocionam. Fico até emocionado de lembrar, porque é isso que faz a diferença. Doutor, e nessa mesma, digamos assim, nesse mesmo tema, hoje a tua área é uma área muito importante, principalmente focada na área na saúde. Quer dizer, a cardiologia ela é uma área que ela está muito ligada com qualidade de vida, sim, com os reflexos do que isso pode acontecer na vida das pessoas, né? Dúvida, e assim, o que você consegue, assim, dar um alerta, né, para as pessoas que estão nos escutando, né? Assim, da importância que é cuidar de tudo isso, né? Porque não é a pressão alta, são vários, digamos assim, são várias coisas que podem, a não qualidade de saúde pode levar aí o paciente a ter, e o quanto isso é importante, né? Sim. Então, na verdade, o que acontece é assim, né? A prevenção é o melhor remédio. Prevenção é o melhor remédio. Então, muitas vezes, o que acontece é que cada vez mais as pessoas estão envelhecendo. Cada vez mais as pessoas estão tendo hábitos não muito saudáveis, alimentação, falta de atividade física, muitas vezes um excesso de estresse emocional, profissional, às vezes de trabalho. Então, tudo isso, na verdade, o nosso corpo, ele acaba sendo como se fosse um para-raio disso. Tudo isso acaba, obviamente, sendo trazido para dentro. E isso se reflete em uma doença. Pressão alta, diabetes, seja por fatores genéticos, seja por outras coisas. Nesse caso, no momento em que você tem essas doenças pré-estabelecidas, a gente precisa controlá-las. Uma vez você controlando isso, você praticamente tem uma vida como uma pessoa normal. E você evita a evolução lá na frente para um infarto, uma insuficiência cardíaca, um ataque à arritmia maligna, ou alguma outra coisa na qual depois a gente só tem, como se diz assim, tem que tentar colar os cacos. Né? Tentar melhorar a qualidade de vida da pessoa para ela viver um pouco mais, mas o problema já está estabelecido. Então, é muito mais interessante a gente, às vezes, lá na unidade básica de saúde, às vezes na atenção primária, dar um valor, dar uma atenção, orientar a pessoa que aquele 18 de pressão, 16 de pressão, que para muitas pessoas, às vezes, é porque eu estou ansioso, é porque eu comi muito sal, porque sei lá, minha pressão é assim mesmo. Todas as desculpas aí, né? Todas as desculpas. Então, isso faz toda a diferença. Então, assim, a conscientização, né, das pessoas em relação ao
tratamento dessas doenças crônicas evitaria uma série de outras lá na frente. Pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que não existiria as outras doenças, mas eu tenho certeza absoluta que iria diminuir uma quantidade muito significativa. E quais são os grandes vilões aí, doutor? Que não pode enumerar aí. Os grandes vilões, como sempre, né? Como eu já citei, né? Então, o estresse emocional, sem dúvida, né? É fundamental. Outra coisa, o excesso de sal, né? Nós temos uma das alimentações mais ricas em sal, né? É um tempero muito comum na nossa alimentação, né? E a gente, às vezes, passa um pouco do ponto, né? Então, às vezes, tentar, obviamente, ali uma alimentação, cozinhar às vezes mais sem sal e pôr o sal só na hora realmente de alimentar ali, né? Ao invés de colocar grandes quantidades. Outra coisa, excesso de bebida alcoólica. Isso é muito comum, a gente também tem esse hábito, né? De beber e beber demais, né? Isso também é um outro problema. Outra coisa, né? A falta de atividade física. A gente nunca tem tempo pra gente. Nunca tem tempo. Você tem que ter tempo para o cachorro, para o filho, para o esposo, para a esposa, para o trabalho, para os amigos. Mas quando a gente vai falar em você tentar fazer um bem para você, é sempre em último plano, né? Como se diz assim, o sarrafo, né, daquela salto em altura das outras para ajudar os outros é baixo, mas o nosso é alto, né? Então a gente às vezes, depois eu faço, mas eu vou. E aí sempre tem aquela coisa. Segunda-feira a gente sempre vai começar alguma coisa. Sempre. Sempre vou começar uma dieta nova, vou começar academia, vou pagar o personal, vou pagar aplicativo, vou comprar roupa, porque a roupa, o tênis, vai me incentivar. Acaba sendo depois um tiro no pé, porque isso não funciona. Consistência. A palavra é consistência. Sim. É um pouquinho todo dia, né? Outra coisa, cigarro. Tabagismo é uma coisa que era moda há muitos anos atrás, né? Boa parte dos pacientes que a gente atende hoje, por exemplo, no AME ou em outros locais mesmo do hospital, eles comentam, naquela época era moda. Às vezes o pai até incentivava, né? Então era algo que não se sabia os malefícios daquilo. E hoje a gente colhe os frutos negativos disso. E o cigarro eletrônico hoje. E hoje o cigarro eletrônico, não só aumentando o risco, não só cardiovascular, como aumentando o risco de fibrose pulmonar, arritmias malignas também. Então, quer dizer, não é muitas vezes as pessoas se iludem com essa questão. Eu não estou fumando um tabaco de cigarro de papel, mas estou fumando vapor. Continua sendo ruim do mesmo jeito. Outra coisa, narguilé, mesma coisa. Quase não tem filtro, você respira essa fumaça em grande quantidade, isso vai causar alguma coisa deletéria. Então, assim, tabagismo é algo que realmente, assim, a gente é inadmissível no século XXI, né? A gente ainda ter tantas pessoas fumando dessa maneira, né? É verdade. Entendo que, pelo amor de Deus, entendo que é um vício, todo vício tem que ser respeitado, porém existem uma série de alternativas que a gente pode lançar hoje em dia para poder ajudar essas pessoas a largar desse vício, tanto na psicoterapia como na parte farmacológica. Sim. Mas tem que partir de Tem dentro. que buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda. E é aquela questão, a grande maioria das pessoas, elas acabam, digamos assim, como eu disse, né? Deixa de se ajudar, acha que não vai dar conta ou acha que não é válido, e lá na frente, quando acontece um problema, aí a pessoa fala, se eu tivesse, se eu pudesse, né? E aí fica tudo no Aí é tarde, né? Aí é tarde. Doutor, tem uma pergunta que a gente faz aqui que eu acho que é interessante. Queria que você... geralmente eu peço para você tentar identificar 3 pessoas que foram muito importantes na tua carreira como médico. Sim. Pode até ser 4, mas olha só. Só para te dar um briefing. Um briefing nesse teu raciocínio aí. Tá bom. Digamos, lógico, o nosso pai e a nossa mãe são, digamos assim, né, são pessoas importantes, a família, né? Sim. Mas assim, se eles forem muito importantes na tua formação, beleza, eu acho que tá tudo certo. Ou algum professor, alguém que realmente fez essa diferença para você. Pô, sabe aquele momento que de repente você pode ter parado para pensar e falar, quase desistiu, ou algum momento que estava muito, muito difícil e você falou, cara... E aí aquela pessoa entrou e falou, não, calma aí, Eduardo.
vai por aqui, ou sabe? Sim. Quem marcou, ou também alguém que te inspirou. Sim. Professor fulano de tal, putz, eu vi esse cara trabalhando e falei, é isso aí mesmo, entendeu? 3 a 4 pessoas aí que você acha que marcou a tua carreira. A primeira pessoa, além, obviamente, do meu pai e da minha mãe, que eu preciso citar, que não é uma inspiração não só para mim como para minha irmã, é o meu tio, que é o Antônio, que ele é endocrinologista. Ele é um exemplo de endocrinologista, um exemplo de pessoa, um carisma fantástico. Ele me incentivou a ser médico, tenho certeza disso. Doutor Antônio. Doutor Antônio. Qual que é o sobrenome dele? É Abujan, né? Abujan. Então, Doutor Antônio Abujan. Tá feita a homenagem. Tá feita a homenagem. Segunda pessoa que eu preciso valorizar muito é esse Dr. Rafael Melo, que foi meu colega da residência, que foi exatamente naquele momento em que eu entrei na residência de clínica médica, totalmente verdinho, totalmente despreparado. E aí, na hora dos plantões de emergência, na hora que eu estava madrugadas a fundo, assim, sem... como se diz assim, né? Sem saber ali o que ia ser do outro dia e tal. Foi uma pessoa que estava do meu lado ali, um grande amigo. Legal. Que me incentivou. E, como eu já disse aqui, foi uma das pessoas que me inspirou a fazer cardiologia. Então, Dr. Rafael, segunda homenagem aí. Dr. Rafael Melo. Melo, isso. Yuji Melo. Yuji Melo. O terceiro foi um professor, que ele foi meu professor e hoje nós somos colegas lá no HB, que é o Dr. Elisandro Freitas, que ele é arritmologista assim como eu, né? E ele foi uma pessoa fundamental, principalmente na parte do Covid, porque foi um momento onde tudo parou, né? E nessa fase, eu me lembro que nós fazíamos plantões juntos. E no momento em que a gente assistiu a pandemia de frente, quando a gente se deparou com algo que não era possível de explicar com palavras, e aonde você tinha realmente vontade de levantar e sair porque aquilo não fazia sentido, foi uma pessoa que me colocou de novo no centro e falou, não, calma, respira, nós temos que ajudar. Esse saiu, porém tem mais vários ali que a gente precisa ajudar. Então foi outra pessoa também fundamental, que foi o Dr. Elisandro Freitas, que por sinal é meu colega. Hoje eu posso falar isso, que nós somos cardiologistas juntos e trabalha lá no hospital de base também, né? A princípio, eu acho que são essas 3 pessoas que foram assim, pensando como inspirações. Só fazendo um adendo, uma outra pessoa, lembrei agora, um professor meu que me inspirou a fazer as aulas como eu faço. Quando eu vou dar uma aula, por exemplo, para os alunos, que eu faço os slides, ou às vezes que eu vou explicar, ele foi o primeiro professor na faculdade que me inspirou a ser professor. Ele chamava Luiz Carlos Terra. Ele era um nefrologista, eu me lembro até hoje. Ele foi o primeiro professor que deu aula sem data show, ele deu aula na caneta. E ele fez um quadro perfeito, ele sabia exatamente aonde as coisas iam se encaixar, todos os raciocínios, e ele foi desenhando aquilo foi impressionante, porque a maioria das pessoas faz tudo no slide e tal. Ele não. Fechou o computador, pegou uma caneta e falou assim, vamos explicar. E aí, aquela linha de raciocínio foi inspirador. Hoje, aos alunos que porventura já tiveram aula comigo, sabem que eu gosto muito de desenhar, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar o que eu estou tentando explicar. Então, um adendo aí, então, ao doutor, que foi uma inspiração para dar as aulas como eu faço, né, hoje. É vivo ele? Vivo. Mas ele acabou tendo alguns problemas de saúde. Não sei se ele está atuando hoje em dia, mas ele foi uma inspiração de qualquer maneira. Fica uma homenagem. Fica uma homenagem. Doutor, e você falou de uma frase que você falou do seu pai, mas tem alguma frase assim, que te identifica? Uma frase que te representa? Por exemplo, eu tenho uma frase minha que é quem acredita... Eu usava essa um tempo atrás... Quem acredita sempre alcança. No fim, esses dias, tempo atrás, eu mudei. Quem acredita, se dedica, e se dedica, sempre alcança. Quer dizer, não só acreditar e não se dedicar, não vai alcançar. Então, você tem alguma frase assim ou um mote, ou alguma coisa que te leva, que você, naquele momento que você fala, pô, é isso aqui... Eu gastei ela, então, falando. Mas deveria talvez ser o momento agora ideal para falar. Voltamos ela. Mas, como eu falei, né? Com certeza absoluta foi a frase que o meu pai me disse, né? Quando eu me lembro de ter me formado. Eu fui um dos oradores da minha turma e eu lembro que eu estava lá em cima do palco. Eu falei
Depois que eu falei, eu peguei uma rosa, né? Desci para homenagear os pais. E aí eu lembro de minha mãe estar chorando, né? Eu lembro de ter abraçado ela. E aí eu abracei meu pai, ele me abraçou e falou exatamente essa frase: ajuda quem precisa. Tô orgulhoso de você. Essa é a frase que me move, né? Atualmente, o meu sogro, né? O pai da Thaís, que é a minha namorada, ele falou uma outra frase também que é interessante. Às vezes, no meu lugar, o que Jesus faria? Muito bom também. Né? Também é uma outra frase muito bonita, porque às vezes naquele momento que a gente se depara com algumas dificuldades do dia a dia, na hora que a gente está nervoso, na hora que a gente está estressado, na hora que a gente quer jogar tudo pro alto. Ou também diante de uma situação que você precisa resolver. Numa situação que você precisa, por exemplo, no meu caso, né, que eu acabo tendo um contato com muitas outras especialidades, que eu faço a interconsulta da cardiologia. Então, um paciente que está internado com a nefrologia, a reumatologia, a UTI, pedem uma ajuda, né? E aí exatamente são outros pensamentos, não são cardiologistas. Então, nesse momento, você precisa ter paciência, você precisa ter um pouco de jogo de cintura para poder explicar. E às vezes, nesse momento, a gente pensa assim, né? O que Jesus faria, né? E aí talvez é o momento que você também se coloca, né? Você retorna com o pé no chão e aí você fala, não, calma. Vamos explicar, peraí, vamos ir junto. Porque não é por mim, não é por ele, é pelo paciente. Sim. O paciente está ali, ele não tem culpa de nada. Tá ele está ali esperando o melhor atendimento. É isso aí. Então, não tem. Doutor, quais os planos para o futuro aí? Bom, os planos para o futuro, sem dúvida. Pode ser pessoal também, sim, profissional e pessoal. Assim, os planos para o futuro, a princípio, pelo menos da parte profissional, né? Tentar agora melhorar a parte do Instagram, né? Para tentar publicar mais algumas coisas que possam agregar, né? Tentar também abrir o consultório também, que já é algo que eu já posterguei durante um tempo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai ser o próximo passo agora. E, pessoal, continuar evoluindo, continuar me tornando um ser humano melhor, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse que é o objetivo principal. Se tem uma vida só, que a gente faça valer a pena. É o mínimo, né, que a gente pode fazer. Sim. E tem uma pergunta que eu sempre faço nos meus podcasts, que é assim, é muito interessante. Hoje, se você pudesse voltar no passado e você, olhando para você mesmo, uma outra coisa que meu pai fala que é muito bacana é assim, então estamos perto do Dia dos Pais também, já vamos fazer uma homenagem aqui. Para os pais, né? Nossos pais aí, Feliz Dia dos Feliz Pais. Dia dos né? Pais, viu? E pro sogro também. Sogro. Como é que é o nome dele? Neil Armstrong. Oh, é o nome do homem que pisou na Lua, pra você ver como tem uma representatividade. Aí, ela tá aqui para não deixar mentir. Thaísa, né? Thaís. Então, Thaís, ó. Já o Feliz Dia dos Pais aí, ali, pro seu Neil Armstrong. Feliz Dia dos Pais pro meu pai, pro meu sogro. E assim, se você... Meu pai falou uma coisa muito interessante, né? Um dos maiores erros na visão dele, e eu vou aprendendo isso com ele também, do ser humano, é a gente se comparar com outras pessoas. Sim. Isso é injusto. Ele chega a falar que isso é desumano. A gente só pode se comparar com a gente mesmo, né? Ou seja, como você disse, uma evolução. Uma evolução. Então vamos pensar assim. Hoje, o doutor Eduardo aqui, já com toda essa trajetória, tudo que ele já fez, já viu, passou por esse processo todo, agora está com esse futuro aí pela frente, né? Sim. E o que esse doutor Eduardo aqui ia dar de conselho pro doutor Eduardo que saiu lá em 2015? Ou não só conselho, ou o que ele falaria? Foi tudo bem, valeu, foi top até aqui. Mudaria isso, ou daqui para frente cuida disso. O que você falaria para aquele Eduardo lá de 2015? Que saiu da faculdade, o primeiro ali, quando pegou o diploma e falou, agora eu sou médico. Sim. Acho que o que eu falaria para ele seria assim, calma, vai dar tudo certo, confia em você e toca o barco. Assim, eu acho que isso seria as frases que eu falaria, porque eu sem dúvida mudaria muitas coisas. Várias formas de abordagem, com certeza, assim, maneiras de conversar. Sim. Tem várias situações que, se eu pudesse voltar no tempo, não teria dito o que disse, Sim. ou teria dito de formas diferentes. Mas, de uma maneira geral, eu acredito que o Eduardo de 2015, ele tinha uma insegurança que era quase que o bloqueava. Sim.
E hoje, vendo tudo que eu consegui trilhar nesses poucos anos de medicina e vendo o que eu estou conseguindo devagarzinho construir, é só dizer para ele, calma, toca o barco e confia. A educação que você teve, na pessoa que você é, nos valores que você tem. No estudo. Nas noites em claro que você ficou em cima de um caderno, estudando, vai valer a pena. Sim. Vale a pena. Top. Isso não é desperdício. Muitas vezes poderia ter ido para balada, né? Poderia ter ido para os jogos. Não quer dizer que não fui, que a Thaís não escute, né? Sim. Mas mas houve assim um equilíbrio. Sim. E graças a Deus foi um equilíbrio que deu certo. Legal. Né? E é fundamental. Então eu acho que de uma maneira geral o que eu diria para ele, e repito, se pudesse voltar, e o Eduardo de 2015, com certeza acho que eu teria feito a mesma coisa. Não teria mudado praticamente, talvez alguns pequenos ajustes. Sim. Assim como sempre, né? Lógico, doutor, né? A gente tem que pensar o seguinte, lógico que eu também me arrependo de muitas coisas, mas isso não vai me bloquear. Não, exato. Não, o que a gente não pode deixar... Ou vai me, digamos assim, chegar a tal ponto de falar, nossa, minha vida foi uma porcaria. Não, de forma alguma. Me arrependo, mas que sirva como algo novo, né? Algo novo, exato. Né? Então, aquela coisa, né? Aquela sensação de não estar preparado, de não ser capaz, né? Tudo isso, sem dúvida nenhuma, foi ali talvez algo que foi necessário ser conquistado devagarzinho, né? Perder os medos, né? Enfrentar as dificuldades, saber que era capaz. E aí, então, eu acho que isso que eu diria para ele. Calma, confia, toca o barco, vai dar certo, segue o jogo e faça o bem. Sim. Faça o bem. E assim, ajude quem precisa e o melhor sempre para o paciente, né? Porque se o paciente melhora, se o paciente está bem, de maneira quase que incondicional, o médico também está, tá? Então, assim, eu acho que isso é muito gratificante. Assim. Doutor, assim, e a última pergunta que eu quero te fazer tem tudo a ver com esse nosso podcast. É assim, vão formar 42 mil médicos. Sim. Logo em breve. Nós temos aproximadamente 12 a 13 mil vagas de residência. Sim. No R1. Uhum. Ou seja, vai sobrar muito médico. Então, com certeza. Qual o conselho que você daria para esse médico que está se formando, ou esse estudante que está se formando, esse médico que já se formou e está nessa fase aí, 1 ano, 2 de formação, que quer fazer uma residência? O quanto isso foi importante para você, o quanto é importante para você, o quanto você acredita que isso te deu direção na tua carreira, ou que está dando direção, porque você em tão pouco tempo, você está dentro do 2º maior hospital escola do Brasil, Sim. que é o HB de São José do Rio Preto. Qual o conselho que você daria para esse médico que quer trilhar esse caminho, que não vai ser um caminho fácil? Sim, não. Porque até não foi para você. Não, nunca é. Geralmente, para você conquistar a excelência, não é fácil, né? Sim. E também é difícil de você se sustentar lá em cima, né? Também. Então, acho que as duas coisas. Então, de uma maneira geral, como você mesmo disse, a quantidade de faculdades de medicina que se abriu nos últimos 10, 15 anos foi muito grande. A quantidade de formação de médicos também foi muito grande. Existe uma descentralização muito grande, né? A gente sabe que no estado de São Paulo a gente tem uma quantidade muito grande, maior do que em outros estados, que muitas vezes carecem de atendimento médico. Uhum. Mas, para esse médico que está, a princípio, no plantão de pronto-socorro, naquele domingo à noite ali, né? Pensando qual vai ser o futuro dele, eu, sem dúvida nenhuma, orientaria ele a fazer a residência. A residência, ela é parte fundamental da preparação do médico. Hoje em dia, você ser médico apenas com 6 anos, com tudo que já se sabe, tudo que já se aprendeu, acaba carecendo ali de muita qualidade, né? Pelo amor de Deus, não quero dizer que não haja qualidade, mas eu estou dizendo assim, para que até você consiga lá na frente ter qualidade de vida, sair dos plantões, muitas vezes conseguir construir alguma coisa, né? Sim. Então, sem dúvida, ter um consultório, né? Você fazer talvez o seu horário, ter a possibilidade de ter uma agenda, ter uma certa flexibilidade para você ver sua família, sair com seus filhos, viajar,
não ficar muitas vezes dependente ali de uma escala, alguma Sim. coisa, né? A gente sabe que o plantão ele paga bem, muitas vezes tem muitas pessoas que precisam, né? Eu até entendo, às vezes com o valor que você ganha na residência não é o suficiente. Conheço vários médicos que fazem residência e fazem plantão. Ok, eu também fiz isso, faz parte, mas ficar apenas nisso, eu acho que você acaba se engessando, você acaba, digamos assim, limitando a sua capacidade de crescimento. Eu acho que para que você atinja o seu potencial, né, que você cresça de maneira exponencial, você precisa estar sempre em constante crescimento, evolução, buscando a excelência. E eu acredito que a especialização vem exatamente para fazer isso. E outra coisa, quando você faz tudo ao mesmo tempo, às vezes você não faz nada direito. Às vezes é melhor você se especializar, às vezes, em algo que você consiga fazer com uma qualidade que depois possa ser recompensada lá na frente. Né? Muito bom, pessoal. Tive aqui o prazer e a honra de falar com o Dr. Eduardo Caetano Abujanra. Abujanra. Foi difícil esse nome, hein, Vitor? Esse nome é um pouco complicado. Ele é árabe, sírio-libanês. Thaís Abujanra. Vamos ver no futuro, né? Até ia fazer uma sugestão. Doutor, até porque hoje se quiser, elas não podem, nem precisam usar o nosso sobrenome mais, né? Então, tem isso, né? Tem isso também, né? Até fazer uma sugestão aqui, a doutora Thaís, ela também é super engajada nas redes aí. Então... Seja bem-vinda. Seja bem-vinda também. E acho que seria interessante, às vezes, quem sabe a gente não marca um bate-papo nutricional, um cardiologista com uma nutricionista para a gente poder esmiuçar sobre, como se diz assim, temas, mitos, verdades, algo voltado nesse... Seria bem interessante, né? Se a gente pudesse fazer algo assim. Esse podcast, ele é sobre o médico especialista, mas nós temos um outro canal que chama Cast que Salva, porque o IQS, doutora Thaís, é de informação que salva. Sim. Esse nome foi dado pela Kelly, né? No começo eu falei, putz, isso não é nome de empresa. A informação que salva, porque a gente, quando saiu da revista Saúde, a gente tinha um compromisso nos primeiros 2 anos de não usar a palavra saúde. Certo. Então, nós ficamos ali matutando, e a gente pensou em 200 mil coisas. Sim. E aí, quando a gente já tinha alguns eventos que eram levar informação que salva, que é o que você fez aqui. Sim. Você levou informação que salva. Se eu puder ajudar de alguma maneira. E aí nós criamos o Cast que Salva. Sim. Né, que é um podcast onde, se a doutora Thaís aceitar o nosso convite, nós programamos, trazemos ela aqui, eu acho que com um cardiologista ia ser perfeito. Do que, viu, doutor? Do que aí ela pode brigar comigo e eu não posso responder. Do que pode, o que não pode, aí, né? Que engraçado. Eu não posso nem argumentar, porque senão depois quem paga o pato sou eu. E ela vai entregar, doutor. Eu tenho certeza. Certeza absoluta disso. Não tenho nem dúvida. Bom, então fica aí o convite já para a doutora Thaís. Será muito bem-vinda aqui no nosso estúdio da IQS. Doutor, fiquei muito feliz de ter recebido você aqui. Essa é um dos grandes propósitos da nossa empresa. Sim. Conectar profissionais capacitados com os seus pacientes, com os seguidores, para que as pessoas tenham informação. Sim. E muitas vezes a pessoa não tem acesso, né, a um super especialista, que é o seu caso. Sim. Né? E agora aqui consegue ter esse acesso. Se a gente puder, né, às vezes tirar dúvidas, né? Sim. E às vezes tentar trazer isso de uma maneira mais simples, né? Tentar trazer toda aquela informação, né, que às vezes é mais complexa, por uma linguagem mais simples, que às vezes pode tirar dúvida e pode, às vezes, até, assim, salvar a vida de alguém, Com né? certeza. Às vezes viu uma mudança de hábito. Uma mudança de hábito, ou às vezes procurou antes de ter um problema. Isso pode, às vezes, mudar a vida. Às vezes, a informação, sem dúvida nenhuma, muda a vida das pessoas. Estou muito feliz aqui. Eu fiz aqui um roteiro super bacana. Vitor, foi tudo bem aí, né? Mais uma vez, obrigado, Vitor, pela participação. Obrigado. Doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Doutor Thaís, obrigado por ter acompanhado o doutor aqui, né? E ter feito essa foto aqui, ó. Ela que fez a foto, méritos dela. Essa foto aqui do doutor ficou muito top. Dela. Eu achei que nunca ia conseguir ficar bonito numa foto. Até eu tô me achando bonito na foto. Rapaz, você ficou artista, tá, doutor? Dá pra ir na novela da Globo, não dá? Rapaz, passa, viu? Passa, não passa? Passa sim. Passa, Muito bom, pessoal. Muito obrigado a vocês aí, viu? ó. Curte, compartilha, Obrigado. segue, manda esse vídeo para quem se você achou que é legal, manda para outra pessoa, tá bom? E vai ser muito legal. Obrigado aí, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.